Amém. Glória a Deus. Sauda os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você está alegre de estar na casa do Senhor? Eu estou alegre. Porque Deus é bom em todo momento. Estou alegre porque estou na casa de Deus e hoje, né, meu pai e minha mãe estão aqui. Veio de longe nos visitar e está presente. E passar uma temporada com a gente aí. E acabou que a gente arrumou um pouco de serviço para eles também. Uma forma da gente ficar com eles um pouco mais, né? Arrumamos uma casinha da Ana lá, estamos 15 dias lá trabalhando. Mas, glória a Deus. Muito gratificante tê-los com a gente hoje, porque são referência pra gente, né? E eu louvo a Deus todos os dias, que Deus me colocou ao cuidado dele, né? Porque Deus, né, coloca a gente, né? A palavra de Deus fala que nós somos herança, né? Os filhos são heranças de Deus para os pais. Eu sou muito grato porque em toda a trajetória eu tenho certeza que Ele deu o melhor deles, né? É interessante porque às vezes quem participa do encontro de homens, né? Às vezes eu comento, meu pai falava isso, né? Tava em direcionamento, né? E é gratificante porque todo ensinamento que ele nos deu quando a gente era pequeno, a gente viu que faz sentido na nossa vida hoje, né? Porque a gente só entende quando a gente começa a passar por um mesmo processo, né? Tem filhos, começa a criar família, começa a ter responsabilidade. Aí a gente vê que realmente o ensinamento dos nossos pais faz todo sentido na nossa vida, né? E interessante, me veio à mente agora, a gente morava lá em Minas, a gente tirava leite, né? Eu acho que era da idade do Gabriel, assim, mais ou menos, tinha uns 13 anos. E a gente tinha uma vaca lá, chamava Cristalina, lembra, pai? Uma gercinha, a Sandra e o Júnior tira leite, sabe como é que gerça é, né? Aí ela dava leite por muito tempo, né? A gente apartava do bezerro, ela continuava dando leite. E ela não vinha no curral de manhã, cara. Não vinha de jeito nenhum. Era uma peleia. E certa vez a gente tava lá tirando leite, já tava na metade já. E a Cristalina não aparecia. Eu falei, ai meu Deus, né? Vai eu procurar essa vaca de novo. Porque a gente era um menor, né? Então o pai me pedia pra gente ir atrás, né? E já se apurava, o pai falou, o Eltinho, vai lá. Chama de Eltinho, Eltinho, vai lá ver a Cristalina, onde que ela tá. E eu saí. Fui, procurei, ia num lugar, ia no outro e não achava. E eu voltei, numa certa distância assim, dava para ver o curral, eu gritei, Cristalina chegou e... O pai falou, não chegou ainda não. Eu falei, mas eu não acho essa vaca. Aí ele falou, Rita, não é homem não, vai lá procurar a vaca. Aí vamos, nós voltamos de novo e olhei, o resto achei lá embaixo de uma... Né, tinha uma moita grande de bambu da Índia lá, ela tava lá no meio lá. Aí achei ela, levando pro curral. Aí são palavras assim, às vezes, né, parece forte,
mas sim que dá um incentivo na vida da gente que nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Né? A gente não desistir. Porque toda vez que vinha uma dificuldade na vida da gente, a gente desistir, parece que é algo simples, né? Não achou uma vaca, voltou, não achou, tudo certo. Mas a insistência nossa de voltar, né, olhar com mais carinho, né, com mais atenção, faz a diferença no nosso dia a dia, né? E que a gente, filho de Deus, possamos ser essas pessoas insistentes, valentes, com propósito de vida. Isso faz toda a diferença, né? Se Josué tivesse desistido do propósito dele, que era atravessar o povo de Israel no Jordão, o povo de Deus nunca tinha visto a terra prometida. Medo, às vezes dá medo. Às vezes a gente fica inseguro. Mas se nós pedimos direção de Deus e ficar firme, a gente acessa o que Deus tem pra gente. Amém? Vou tomar uma aguinha que eu tô com a boca seca já. E hoje eu trouxe um tema bem interessante para a gente meditar, para todos nós meditar. Isso que o pastor Maurício falou, né? A gente aqui é um mensageiro da palavra de Deus. E ele colocou esse tema alguns dias para mim meditar nele, para que eu possa trazer para a igreja hoje. Né? Ó, assuma a responsabilidade que Deus te confiou. O que Deus tem confiado na sua mão a título de responsabilidade? Eu acredito que bastante coisa, né? Temos famílias, temos emprego, temos trabalho, né? Temos muitas responsabilidades, né? E nós estamos assumindo isso verdadeiramente? Será na nossa vida, na nossa caminhada? Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo um momento que chama, já ouvimos o pastor Maurício falar várias vezes aqui, crise da terceirização. Né? Terceirizamos a criação dos nossos filhos, terceirizamos nossas responsabilidades no trabalho e até às vezes terceirizamos a nossa responsabilidade de cuidar de uma lavoura. Começa a culpar Deus. Ah, Deus, mas também mandou muita chuva, mandou muito sol e não sei o que, não sei o que lá. Vamos terceirizando responsabilidade. E estamos cada vez mais vivendo isso aí. Então é algo que nós devemos analisar, né? E fazer que isso pare em nós, que as próximas gerações, né, pensem de uma maneira diferente. A gente parar desse negócio de ficar terceirizando, e achando que a gente não tem culpa de nada, né? Ah, eu sou o coitadinho, filhinho de Deus, que ele tem que cuidar de mim e não pode acontecer nada comigo. Na minha lavoura não pode cair uma chuva de granizo, não pode dar um vento, não pode morrer uma vaca nessa, né? Não pode, né? Mas não é assim. Nós vivemos onde que os intempéries na natureza cai para os filhos de Deus, cai para aqueles que não conhecem também a palavra, né? E nós devemos assumir nossa responsabilidade no processo. Temos também o chamado divino, né? Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas responsáveis que sustentem a visão que Ele entregou. Nós não somos perfeitos.
mas devemos ser responsáveis por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E eu volto a falar. O que Deus tem colocado na tua mão a título de responsabilidade? Para você cuidar, para você zelar, para você dar um direcionamento. Olha aqui, tem um texto que está, não precisa abrir, está em Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que fala, ó, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Sou o guardião do meu irmão? Então Caim, nesse momento, então, ele não assumiu a responsabilidade do que ele tinha feito com o irmão dele. Ele fugiu da responsabilidade. Né? Se ele tivesse falado para Deus, não Deus, né? Eu assassinei meu irmão. Estou arrependido. Deus às vezes podia ter mudado a história dele. Por isso é tão importante nós assumir nossas responsabilidades, a qual Deus tem colocado nas nossas mãos. Sendo assim, Ele nos honra com todas as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Eu sempre falo, Deus é dono de tudo, né? Ele criou todas as coisas, né? Se Ele achar graça na nossa vida de nos abençoar através da família, financeiramente e tantas outras coisas, Ele vai abençoar. Mas eu pergunto, você está assumindo a responsabilidade que Ele está colocando na tua mão? Para que você seja abençoado conforme o que Ele quer te abençoar? E eu separei alguns homens de Deus que estão na Bíblia, para a gente ter como referência, né? Que eu sempre tenho a Bíblia como um norte, né? E já ouvi falar muitas palavras que assim, a Bíblia é um manual do ser humano, e realmente é, porque tudo está ali na Bíblia. O que você precisa aprender, tem ali. Ah, eu estou passando por dificuldade financeira. Começa a ler a Bíblia que você começa a ter entendimento financeiramente. Ali fala, ó, não guarda teu dinheiro num só negócio, investe em mais negócios, né? Separa a 10ª parte para o Senhor, que o Senhor vai te abençoar. E assim por diante. A Bíblia é completa. Ah, quero criar uma família. Vai para a Bíblia e já dá direção. Ó, ensina teu caminho, ensina o caminho que o filho deve andar, e grande nos desvia dele. E assim por diante, né? E primeiro é o Adão, né? O perigo de fugir da responsabilidade. Ó, cuidar, cultivar o jardim e governar sobre a criação. É isso que o Senhor direcionou para Adão, né? Ó, aqui está o jardim, Adão. Cuida dele, né? Cuida dos animais que está aqui. E diante disso, né? Deus só dá uma ordem para Adão. Ó, tem aquela árvore lá, né? Aquela árvore você não toca, não come o fruto dela. E o que Adão fez? Teve uma quebra de visão, né? Ó, diante do erro, Adão pecou ao tentar transferir a culpa para a mulher. Indiretamente para o próprio Deus. Então, assim, nós seres humanos tem essa tendência de, às vezes, na hora que o negócio dá uma apertadinha, né, nós queremos sair fora da nossa responsabilidade. Mas aqui nós temos um exemplo que fugir da responsabilidade causa transtorno adiante. Né? E teve transtorno para Adão, né? Para Eva. Agora tu vai ter que trabalhar, vai ter que suar do teu rosto e ganhar teu pão. Eva, né? Quando você ter filho, você vai ter dor de parto. Tá? Tudo porque fugiu da responsabilidade.
E não é indiferente na nossa vida de hoje. Quando nós fugimos da responsabilidade a qual Deus tem colocado na nossa mão, a gente tem algumas consequências também, né? Basta você refletir um pouco, né? Quando Deus colocou uma responsabilidade na tua mão e você retrocedeu, as consequências que veio. Eu acho que todo mundo tem uma experiência. E eu tenho, né? Eu já tive experiências a qual eu quis dar uma fugidinha da responsabilidade, depois tive que correr atrás, né? Todos nós temos. Quem não assume a responsabilidade pelo seu ambiente perde o direito de governar sobre ele. Igual eu tenho meu negócio, né? A gente é administrador ali do supermercado Beija-Flor. Eu começo, né, fugir da minha responsabilidade. Ah, esse daqui não é meu, é da Clay. Ah, esse daqui não é meu, é do Henrique que trabalha comigo. Ah, é do outro fulano lá, né? Daqui a pouco acabou o negócio, né? Deus me tira de lá. Falar que você não assumiu a tua responsabilidade, agora ou o negócio vai fechar, ou vai ter que vender para outro, alguma coisa vai dar que, né, que eu não estou assumindo a responsabilidade a qual ele me colocou ali, né? E é assim no nosso trabalho também, né? Ah, eu fui lá com o meu patrão, fechei um contrato com ele, né? Ah, teu serviço é esse daqui, ó. Isso, né? A partir dali, daquele momento, você assumiu uma responsabilidade com o teu patrão de desenvolver aquilo ali, né? Se você quebra qualquer uma daquela responsabilidade, né, corre o grande risco, né, de você ganhar a conta e ter transtorno na tua vida, né? Imagina, Sandra, você e o Júnior acorda de manhã, hoje não vou tirar leite não, deixa essa zaca pra lá, né? O que acontece? Né? Dá transtorno. Então a gente não pode fugir da nossa responsabilidade, né? E se a gente assumir a responsabilidade a qual Deus nos colocou, né, a gente abrimos acesso a novas coisas para a nossa vida, né? E às vezes a pessoa, eu quero mudar de emprego, eu quero ter uma empresa maior, mas nunca assumiu a responsabilidade que ele está no atual momento, não vai acessar coisas melhores. Essa é a verdade. Fala que nem o pastor Maurício, não estou sendo muito duro hoje, né? Mas eu sou assim, não tem jeito. Não me peça para eu revirar cambalhota, para eu gritar. Não. Meu jeito é esse. Abraão. A responsabilidade de sair da zona de conforto. O pastor Maurício pregou no último culto, falou um pouco sobre Abraão, né? Ele estava na casa dele, com o pai dele, tudo certo. O pai dele era bem de vida, né? Tinha tudo lá. Mas Deus o chamou. Falou, Abraão, vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Nem falou para onde que ia, né? Ainda ia mostrar. E Abraão foi, a visão confiada, né? A gente confiar naquilo que Deus tem nos colocado na nossa mão. Porque às vezes Deus coloca coisas maravilhosas na nossa mão e a gente fica assim, mas você está me dando tanto trabalho, será que é isso mesmo? Se Abraão tivesse olhado para trás, retrocedesse na caminhada dele, nas primeiras dificuldades a qual ele enfrentou. E qual foi a promessa de Deus para Abraão? Uma grande nação. Algo grande. E Abraão, quando saiu de lá, ele tinha certeza que ele ia ser uma grande nação? Nem quando ele morreu, veio depois, né, do seu falecimento. A grande nação, a qual veio de Abraão. Então tem coisas que a gente nem, né, vamos acessar, mas estamos produzindo, né, o alicerce para outras pessoas acessar além de nós. E esse é o grande legado do cristão, né? A gente
produzir o alicerce para que outras pessoas possam acessar as bênçãos de Deus. Porque às vezes passa pelas nossas cabeças que é só para nós, né? Só para nós. Aí eu vou ser abençoado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E muitas das vezes não, a gente só está construindo algo para que outras pessoas possam acessar. Né? E você não fica triste porque às vezes não aconteceu no teu tempo. Porque você cumpriu o propósito que Deus colocou na tua mão. Né? Abraão assumiu a responsabilidade de liderar sua família rumo ao desconhecido. Isso é muito importante, porque às vezes a gente só se sente confortável dentro daquilo que a gente conhecemos, dentro daquilo que a gente conhece, tá dentro, como é que diz? Tá dentro daquilo que a gente consegue fazer. Mas Deus trabalha na vida da gente de uma forma diferente. Ele olha lá na frente, às vezes, o que a gente não consegue acessar ainda, mas por nós assumir uma responsabilidade, Ele nos dá condições de acessar. E aquilo que fez com Josué, né? Josué, naquele momento, não tinha condições de liderar uma grande multidão. Mas o que Deus falou com Josué? Ser forte e corajoso. Tão somente tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Para a gente vencer na vida, vencer nos obstáculos a qual a gente nos deparamos, a gente tem que ser forte e corajoso, senão a gente não consegue. E Deus conta com pessoas que estejam dispostas a assumir responsabilidade e ser forte e corajoso para enfrentar as batalhas. Porque igual a gente já falou, né? Ser crente aqui dentro da igreja é maravilhoso, né? É bom, a gente louva, a gente, tá reunido com os irmãos e abraça e paz do Senhor e tudo certo, né? Mas e ali fora? Quando nós deparamos, com pessoas nos criticando, que vai de encontro à nossa personalidade, ou nos deparamos às vezes, muitas pessoas aqui, trabalham com lavoura, aí vem aquele temporal, acaba com tudo, tem que recomeçar de novo. É isso aí, é ser forte e corajoso, começar de novo e não olhar para trás, Abraão trilhou o caminho dele, e se for ver a passagem de Abraão desde o início até o fim, nunca mais, no seu período de vida, ele voltou para a terra de onde que ele saiu, Ele só foi na direção a qual Deus o orientou. Assumir a visão de Deus exige romper com o comodismo e abraçar o risco da fé. A gente sair do comodismo é muito difícil. É difícil. Porque a gente está no lugar onde nós estamos sentindo confortável, é natural do ser humano, ele não quer sair. Mas para a gente acessar um local de fé junto ao Senhor, não existe comodismo. Porque o que é a fé? Está lá em Hebreus 11:1, A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Então a gente nem viu, nem sabe o que vai acontecer,
Mas a gente precisa estar na caminhada, né? E um ponto muito importante, né? Eu falei no início, mas reforço agora, é a gente basear a nossa vida, a nossa caminhada, né, de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque às vezes você enfrenta uma dificuldade, né, e você estuda a palavra de Deus, ela nos traz luz, nos traz sabedoria para a gente enfrentar aquela situação. E quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu me encontrar, né, numa situação de decisão um pouco difícil, né? E vinha a palavra de Deus, né? Não, assim é para você seguir. E a gente faz e dá certo. Graças a Deus que Deus deu suas escrituras para que a gente possa se embasar, né? E que nós possamos meditar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Porque a gente estamos vivendo aí num ambiente coach que chama, né? Pessoas, né, às vezes nunca viveu, nem sabe como é, e está dando instrução para as pessoas fazer. Até outro dia eu estava comentando em casa, né? Falou, vou tentar fazer as coisas que o pessoal ensina lá. Coloca um limão dentro de um sal com um pouco de vinagre, coloca a lâmpada e vê se acende. Não vai acender, né? Mas no videozinho deles acende, né? Então são coisas que a gente tem que analisar, né? Nós temos que procurar uma verdade que direciona, que traz a luz para nossas vidas, né? Outro dia o pastor falou, né? Quanto tempo que a gente está rodando feed e quanto tempo estamos lendo a Bíblia, né? Eu também me enquadro nisso. Às vezes eu me pego nessas situações também, né? Mas não é um super-homem, né? Temos falhas, né? E quando eu me analiso que eu, né, tô entrando, graças a Deus, né, que a gente tá na igreja e a gente ouviu essa palavra, que senão se a gente não ouvisse, a gente não teria esse conhecimento. Realmente eu tô... Por isso que é bom a gente estar na igreja, ouvindo a palavra, né, ouvindo um direcionamento. Porque quando a gente depara com uma situação dessa, a gente tem o clareado da palavra de Deus. Fala, opa, tô me perdendo aqui, vou pro caminho de novo, né? Abraão, no meio da sua caminhada, deu uma perdidinha também, né? Foi ali pro Egito, né? Quase ficou sem a mulher, quase morreu lá. Mas Deus falou para ele, ó, né, volta depressa. Na verdade, usou o faraó lá, né? Ó, sai, vai embora daqui que que não é teu lugar, não. Às vezes até usa outras pessoas para ver se colocar a gente no lugar da gente, né? Por isso que é bom a gente, né, estar caminhando com pessoas de propósito, com pessoas de visão, né? Isso nos traz, né, luz nas nossas vidas. Outra pessoa na Bíblia assim que me chama muita atenção, né? Eu já até tive uma mensagem sobre ele, José do Egito, né? Responsabilidade no meio da crise, né? Onde todo mundo não tem mais direção e ele recebe uma responsabilidade de gerar provisão. É assim que funciona quando você é uma pessoa que assume responsabilidade a qual Deus coloca nas suas mãos, né?
Porque quem não conhece a história de José do Egito, né? Então, assim, qual foi a primeira responsabilidade que Deus apresentou a ele? Quem se arrisca a falar para não ficar só eu falando? Não é pegadinha. O pessoal fica até com medo, acha que já é pegadinha já, né? Não, mas não é pegadinha, pode falar. Se não falar certo, não tem nada. Da família, liderança, né? Qual o sonho que Deus deu para ele? Que o feixe dele estava em pé e dos irmãos estava curvado. Então Deus já estava dando para ele uma visão de liderança naquele momento, né? E foi assim toda a passagem da vida dele, né? E outra, né? Se você for ver pelo que aconteceu com ele, se fosse, eu acho que um de nós já tinha desistido do primeiro obstáculo, né? Os irmãos dele jogou ele dentro de um buraco, machucou ele, tirou ele de lá, vendeu como escravo para as outras pessoas. Aí chegou lá, foi vendido, né, pro líder do exército, Potifar, né? E lá ele trabalhou como escravo, mas exerceu liderança lá dentro também, multiplicou as riquezas daquele homem. Aí não estava bom ainda, foi preso de novo, na cadeia exerceu o poder de liderança de novo. Então, assim, José do Egito, em todo momento, ele estava assumindo a responsabilidade a qual Deus deu para ele, né? Até chegar no seu ápice, né? Ser governador do Egito. Mas ele passou um processo, né? Na vida dele. E muitas das vezes, o que acontece com a gente, que a gente não acessa as bênçãos de Deus, que a gente somos reprovados no processo a qual ele nos traz. Aí nós estamos que nem o Adão, né? Recebemos uma responsabilidade. Ah, a culpa é da minha mulher lá, ó. Por que você deu essa mulher para mim? Tá me atrasando na vida. Em vez de fazer que nem o José do Egito, né? Firmar as pernas, foi preso, às vezes, muitas vezes açoitado, mas nunca blasfemou contra Deus. Sempre tinha a palavra de Deus como referência. E ele acessou lugares imagináveis, que hoje não tem como imaginar ser um governador de uma nação, né? Naquela época. E ainda mais que ele fez, né? Ó, a visão confiada. Então Deus deu uma visão para ele através de um sonho. E ele realmente assumiu aquilo para a vida dele. Às vezes Deus dá uma visão para a gente e fala, não, mas Deus, eu, né, aonde que eu tô? Será que eu consigo chegar nesse daí, Deus? Né? Já iniciamos a colocar dúvida na nossa capacidade. É quase que nem Moisés lá, né? Deus chama ele, você vai ser o libertador do Egito, né? Do povo de Israel no Egito. Aí ele começa a colocar, tipo, Deus, mas eu não sei nem falar, nem que... Ô Moisés, só vai, eu vou colocar as palavras na tua boca. Às vezes falta pra gente somente levantar e caminhar. Mais nada. Deus vai dando direção, vai dando palavras, vai dando conhecimento. Coloca pessoas ao teu lado, com o mesmo propósito, te dando direção. Esse é o processo de caminhada com Deus. Não é difícil. É somente assumir responsabilidades. Os sonhos de governo e preservação de sua família. Isso foi importantíssimo na vida de José, né?
Porque mesmo que tudo aquilo que a família dele, os irmãos dele tinham feito para a vida dele, né? Quando os seus irmãos estavam passando fome e foi lá buscar mantimento, o que José fez? Deu mantimento para eles. Eles foram lá, pagaram, o que José fez, né? Colocou as moedas deles tudo dentro do saco, entregou. Depois eles voltaram, José chamou ele para a mesa, seus irmãos para a mesa. Depois trouxe o pai dele para a terra junto, né? Para ver provisão na família dele. E o que tem mais impactado o povo hoje é a aliança de família. Ah, meu irmão falou isso de mim. Não quer que ele nem pise aqui na minha casa. Ah, meu cunhado é isso. E aqui José do Egito ele ensina que por mais, né, que às vezes a gente sofra com algumas situações, o perdão é essencial nas nossas vidas. O que a Bíblia fala mesmo de perdão? 70 vezes 7? Por dia, né? Por ano, nem 10 anos, né? 490 por dia. Nós devemos perdoar. Deus é bom. Deus é bom. Se não fosse Deus nas nossas vidas, será que conseguimos perdoar 490 vezes por dia? Não conseguimos. Mesmo como escravo e prisioneiro, José trabalhou com excelência. Aqui está o segredo. Não ganhava nada em troca, nada, mas trabalhou com excelência. E hoje, às vezes, você contrata uma pessoa e fala, nem pergunta o que ela vai fazer, primeiro é quanto vai ganhar. Aí quer ser próspero na vida. Difícil, difícil. Uma coisa que ensina a gente sobre isso aí, né, é o retiro de pastor do Avivar, porque a gente vai para lá sabendo que a gente vai trabalhar muito, mas não vamos receber financeiramente nada em troca. A gente vai ciente. E todo mundo que vai lá, que serve, serve com excelência, 100%. Por isso que o servir, a Bíblia trata o servir como algo primordial, né? É o que hoje, né, a Igreja Cristo Jesus preza por servir, né? A gente servir ajudando, servir, né, na congregação, servir com apoio com a pessoa, né? O pastor servir suas ovelhas com orientação, cuidado, né? Ao governar o Egito, assumiu a gestão da maior crise de fome da época. Aqui também está a grande questão, né, de nós assumir a responsabilidade. Quando tudo está em crise, seja financeiramente, ou seja psicologicamente, né, ou seja de uma forma divina, espiritual, quando tudo parece que está desabando, a gente assumir a responsabilidade do caos e fazer aquele caos tornar algo tranquilo. Foi isso que José fez, né? Quando ele falou lá no sonho, na interpretação do sonho dele, que ia ter 7 anos de sequidão, eu acredito que aquele povo já ficou apavorado. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer? E um já perguntava para o outro, e agora nós vamos morrer de fome, o que vai acontecer com nós?
Você imagina, né? Você no meio de uma comunidade, você chega aqui em Vidal Rama, tem um palanque ali, ó. Agora vai ter 7 anos de escassez, ninguém vai conseguir colher nada, ninguém vai conseguir fazer nada, vai faltar coisas no mercado, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Começa a causar alvoroço, né? O que vai acontecer? Aí José vem com a palavra, não, né? Os 7 anos de bonança é para vocês fazer celeiros, guardar, para quando vinha a seca, vocês poderem consumir. Então, assim, quando tudo estava parecido de água abaixo, veio a solução, direcionamento. Assumir a responsabilidade. Aí o que o faraó falou para ele? Então você vai abaixo, vai governar o Egito. Abaixo do faraó só tem José do Egito. Ali eu podia ter falado, não, né? Não vou assumir essa responsabilidade, tá louco? O que ele fez? Assumiu a responsabilidade. Às vezes vem coisa nas nossas mãos para a gente assumir e nós nos acovardamos e deixamos passar. E às vezes está ali a bênção a qual Deus queria que a gente acessasse. Então que nós possamos ficar atentos, né, nesse processo da nossa vida e começar a assumir responsabilidade, né? Assumir responsabilidade. Aí nós vamos acessar o ápice que Deus quer que a gente chegue. Sua responsabilidade não depende do seu status atual, mas da fidelidade ao Deus que te chamou. Você entendeu isso? Sua responsabilidade não depende do seu status atual, ou seja, isso que você está vivendo hoje, mas da fidelidade a fidelidade ao Deus que te chamou. Então, assim, ó, o que isso quer dizer? Você ser líder de algo não quer dizer nada. Quer dizer se você está debaixo da fidelidade de Deus. Eu ser dono da empresa, para Deus não quer dizer nada. Quer dizer se eu estou debaixo da fidelidade de Deus, assumindo o propósito que Ele colocou na minha mão. Quantas horas? 10? Vou dar uma apuradinha. Ó, Davi, a responsabilidade de defender a causa de Deus. Quem conhece a história de Davi contra Golias, né? O que o povo filisteu estava fazendo com o povo de Deus? Zombando. Cadê teu Deus? Que isso? O que Davi chegou lá e fez? Assumiu a responsabilidade, ó, daqui. Foi lá e derrotou o gigante. Ó, o pastoreio do povo de Israel é o estabelecimento do trono messiânico. Né? Então Deus já tinha ungido Davi a rei. Né? Eu acredito que se Davi não tivesse chamado a responsabilidade naquele momento, ele não assumiria o trono. Mas como ele assumiu aquela responsabilidade, né? Que aos olhos humanos era impossível, Deus honrou ele com o reinado a qual já tinha colocado na mão dele. Porque assim, Deus mostra algo pra gente, assim como mostrou para José o sonho dele, né? Ungiu Davi como rei. Mas a partir daí começa a vir responsabilidade na nossa mão para nos aprovar a chegar naquele local a qual Deus quer pra gente. E se a gente começar a ser reprovado, a gente não consegue acessar. Né? Aí fica a pergunta: qual responsabilidade a qual Deus tem colocado nas suas mãos que você tem se reprovado? Ou tem sido aprovado?
Enquanto o exército de Israel fugia com medo, Davi assumiu a linha de frente contra Golias porque não suportou ver o nome de Deus ser afrontado. Então, assim, nós, como os bons filhos de Deus, a gente tem que se colocar num estado a qual a gente honre o nome de Deus em todos os locais a qual a gente pisar. Quem assume a responsabilidade pelo reino recebe o suporte sobrenatural de Deus. Quem assume a responsabilidade pelo reino, o que é o reino? O reino é isso que nós estamos vivendo. Igreja, palavra, caminhada. Quem assume a responsabilidade pelo reino recebe o suporte sobrenatural de Deus. Você quer ter acesso ao sobrenatural de Deus? Então assuma a responsabilidade do teu reino. Tua casa, teu trabalho, teus afazeres, teus filhos. Assume. Assuma a responsabilidade. E por final, Jesus Cristo, o modelo supremo de responsabilidade concluída. Concluiu. Zerou. O único até hoje, né, que a gente vê. Será que conseguimos também nós zerar nossas responsabilidades? Só a gente batalhar, né? Eu acredito, se a gente conseguir acertar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, creio que uns 70% está ganho a nossa batalha na terra. Né? Conduzir a nossa família no caminho correto, ser referência no nosso trabalho, pessoas honestas, né, de caráter. Isso daí é a caminhada de Deus. A redenção da humanidade através da cruz. Está lá em Lucas 19:10. Jesus não recuou no Getsêmani. Ele assumiu o peso do nosso pecado voluntariamente. Ele não precisaria, mas assumiu. E hoje, para a gente assumir a responsabilidade, às vezes, muitas das vezes, se a gente não tiver algo em troca, a gente não quer assumir. E não é assim. A gente tem que assumir voluntariamente. Esse é o processo da caminhada. Ah, não, vou lá no pastor Denis, ajudar ele hoje lá, mas ele tem que ajudar eu 2 dias aqui. Que isso? Isso não é assumir a responsabilidade do teu irmão. A palavra de Deus fala: tua mão direita não olhe a tua esquerda dá. O que isso quer dizer? Que a gente não fica querendo algo em troca. Às vezes a gente faz um favor, se o outro não fizer pra gente, a gente já fica bicudo, fica bravo. Mas não é assim, gente. O reino de Deus não é assim. Sua última declaração na cruz foi de responsabilidade cumprida. Está consumado. A nossa capacidade de assumir responsabilidade nasce da nossa identidade nele. Nele quem? Jesus Cristo. Não tem como a gente ter outra identidade a não ser a identidade de Jesus Cristo, de modelo de responsabilidade concluída na terra. Se a gente não tiver esse direcionamento, a gente está sendo falho como filho de Deus, como cristãos, para com o nosso irmão, com nossos pais, com nossos filhos, e aí por diante. Eu volto a falar, a nossa capacidade de assumir responsabilidade nasce
da nossa identidade em Jesus Cristo. Amém, irmão? E para concluir, de qual desses personagens da Bíblia, qual a gente meditamos hoje, nessa palavra, você está mais perto hoje? Do Adão que se esconde ou de Jesus que avança? Você está escondendo das tuas responsabilidades ou você está concluindo plenamente? E aqui eu termino. Peço que a igreja se coloque de pé. Mas assim, ó, Deus tem colocado na mão de cada um de vocês coisas poderosas a qual vocês podem acessar. Basta você seguir os passos a qual a Bíblia tem direcionado. O que a Bíblia tem falado ao coração de cada um? O que o Espírito Santo de Deus tem revelado na mente de vocês, através de sonhos, visão, uma palavra de um teu irmão? Quais responsabilidades Deus tem colocado na mão de cada um? Então que você realmente, a partir de hoje, comece a assumir suas responsabilidades. Fala, não, eu sou dono desse trabalho, eu sou dono, né, dessa família. Que algo sobrenatural irá acontecer na vida de cada um de vocês. Vamos estar louvando agora o Júnior. Quem quiser vir à frente, receber uma oração, fica à vontade. Ou se não, a gente vai estar orando. E você aí no teu banco, receba de coração aberto essa palavra, esse direcionamento. E que você venha cumprir plenamente tudo aquilo que Deus confiou a cada um de vocês nessa terra. Amém? Peixes precisam de rios, rios precisam de chuva, mas não mais que eu. Preciso de ti. Plantas precisam de terra, terra precisa do sol, mas não mais que eu. Preciso de ti. Aleluia. Filho precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu. Preciso de ti. Vida precisa de alma, alma precisa de amor. Ninguém precisa de alguém como eu preciso do Senhor. Cada batida do meu coração é dependente de ti, meu Senhor. Cada segundo de respiração é impossível sem o teu favor. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei. Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei. Eu não sou. Aleluia.
Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vamos estar orando, Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, que só possa mostrar, Pai, a cada filho teu essa noite, Pai, qual a responsabilidade a qual você tem colocado na mão de cada um, Pai. Que eles venham, Senhor Jesus, aceitar e venha, Pai, no processo a qual o Senhor tem para cada um, Pai. Eles venham estar vitorioso e venha cumprir plenamente tudo aquilo ao qual o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora eu queria orar para estar despedindo a igreja. Coloca a mão, assim que eu abençoar a tua volta para casa. Querido Deus, amado Pai, aqui estão teus filhos, Senhor Jesus. Guarda ele ao retorno às suas casas, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Abençoa o celeiro da vida de cada um, Pai querido. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E Senhor, se o Senhor Jesus Cristo é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.